Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Certinho, né? Então, como prometido, fazer aí o vídeo review desse subwoofer, o último aí que eu adquiri aqui pro meu conjunto, né? Deixa eu tirar aqui a frente dele, uma vez que esse cone cor de cobre é uma marca registrada aí da Klipsch, né? E realmente dá um diferencial do aparelho. Mas antes de de iniciar o review mesmo em si, eu queria pedir 5 minutinhos, só para a gente bater aquele papinho que a gente sempre bate antes, né, de falar sobre o foco principal aqui no meu canal. O pessoal sabe que eu falo muito, né, mas vou tentar segurar. Mas, gente, falando sobre o subgrave, né, eu na época ainda dos blogs, né, eu seguia um blog. Eu não me recordo mais o nome, faz muito tempo. Nem sei se ainda tá ativo o blog do rapaz. Mas ele escreveu uma coisa sobre o subgrave que eu nunca me esqueci, sabe? Achei muito legal o que ele escreveu e guardei aquilo e eu vou falar para vocês. Inclusive, quem sabe, né? Se por acaso estiver me vendo, os créditos são todos seus aí do que eu vou falar, tá? Mas é muito interessante, porque ele falava de como os graves são cativantes, como que ele carrega a gente ninando, né? E ele dizia que os subgraves remetiam a gente ao ventre materno, né? Ali ao útero materno. Por quê? Porque é aquela região, né, que a gente está aí quietinho, com o corpo da mãe filtrando todo o som agudo, todo o barulho externo, né? Todo aquele caos externo, né? Deixando com que somente o coração da mãe, né, seja ali escutado. Só que não só escutado, né, mas sentido. Então eu falei, puxa vida, é verdade. Quando a gente está dentro do ventre da mãe, né, o corpo filtra ali o espaço externo e você sente somente o bater do coração da mãe. Isso, quem sabe se dentro da gente, essa memória afetiva, né, não traz a gente para essa beleza que é o subgrave. É um caso a se pensar, gente. Eu achei isso muito, muito legal, porque é verdade, né? E o subgrave, pelo que eu bem me lembro, né, ele começou ali a ser estudado lá pela década de 70, né, que naquela época eu sei bem também que o subgrave era mais um problema do que uma coisa agradável, né. Primeiro pela dificuldade de se captar e pior ainda de se reproduzir, né. E das coisas que eu já li, eu lembro que era muito difícil para fazer toda a questão da mixagem com o subgrave, né. Era muito difícil. E com o passar do tempo, né, foi tornando cada vez mais fácil, talvez seja o termo, né, para a indústria trazer para a gente essa característica do áudio, né? Até porque, vocês lembram bem, talvez aí as pessoas que conheceram o vinil, né, os tocadiscos, as vitrolas, sabem como era difícil para os tocadiscos o som grave, né? Acontecia aquele efeito de realimentação acústica, né? Que, se eu não me engano, o nome é o efeito howling, se eu não me engano. Ficava que você só tinha dois jeitos de acabar ali, na verdade três jeitos de diminuir, né? Seria diminuir o som grave, ou diminuir o volume, ou afastar a caixa de som. Isso era uma perturbação, né? Dependendo do seu ambiente, era uma catástrofe auditiva, né? Mas aí veio, né, a beleza do CD, que eu adoro, diga-se de passagem, não sinto saudade do vinil, não me julguem, não sinto saudade do vinil, mas que favoreceu toda a chegada, né, do subgrave, que aí não tinha mais a questão da realimentação acústica,
E aí você podia ali aumentar o volume que você quisesse, que esse problema estava superado. Pelo menos esse problema, né? E a coisa foi tomando cada vez mais proporção, né? Eu lembro que aí na década de 80 também, 80, 90, eu não me lembro mais, sinceramente. Eu tive o Mini System Sony LBT XO800W. Vou tentar colocar uma foto agora aí para vocês. E eu lembro bem que ele era um aparelho top de linha na época da Sony, maravilhoso, tinha uma boa potência de som, bonito, digital. Ele acompanhava o CDP-M29BR, primeiro CD player até, que eu comprei posteriormente. Eu não, meu pai comprou, né? Posteriormente, para compor lá o conjunto. E era um sistema que, apesar de muito bom, tocar muito bem, não tinha som grave nenhum. Nenhum. Ele tinha um equalizador gráfico, analógico, né? Mas o som grave era zero. Claro, era um aparelho focado no toca-disco, né? O advento do CD era uma coisa muito nova, que ele não vinha com ele de fábrica, né? A Sony sugeria como lançamento, mas assim como eu comprei posteriormente, né? O foco era o vinil, todo mundo comprava discos. E aí depois, né? Depois é que foi chegando aí o som mais com grave mais parrudo, né? Já posteriormente começou aí a indústria, né? Principalmente viu que tinha um campo maravilhoso a explorar do subgrave, né? Criaram o canal LFE, que é o canal aí dos efeitos especiais de baixa frequência, dos recíveis, que hoje em dia a gente sabe que faz toda a diferença, né? Aí, claro, começou essa questão de ter que ter caixas dedicadas, né? Os subwoofers, ou como no início, né, eram chamados de superwoofers, né? Não tinha ainda essa característica, ou talvez essa vontade, ou a necessidade de chegar tão baixo, né? Para seguir ali uma frequência boa de se ouvir. Junto também, estou lembrando agora, vieram os botões mágicos, né? O Dynamic Bass Feedback, o DBB, o Extra Bass, Mega Bass, ou seja, cada vez que você apertava ali o som grave aumentava, né? O som grave, o porradão ficava bonito. Pessoa aí de som de carro também se amarra, né? No grave. E é isso, gente, é isso que eu queria falar, essa coisa do subgrave que encanta a gente, né? Hoje em dia, se você ouve um som sem grave, não dá mais, né? Tem que ter um som grave. O subgrave é um plus maravilhoso que a gente tem, né? Que muita gente até para música não gosta. Eu, por exemplo, não gosto do som muito quente para música. Mas tudo tem o seu momento. Igualmente, se você ouvir aí um jazz, vai ter que ser uma coisa bem flat, né? Se você já ouve um funk, se não tiver aí um grave, a Anitta vai reclamar. Então, gente, é isso. É isso que eu queria falar sobre essa coisa que encanta a gente do subgrave, né? E a segunda coisa que eu queria falar, está até aqui atrás de mim, que é o sub da Fran. Dá para ver aí, né, que está aqui atrás de mim. Eu tenho certeza que eu tenho que falar isso que eu vou falar dele, porque automaticamente vai gerar muita pergunta, né? Muita gente vai ficar perguntando, poxa, mas você já não tinha o Fran, para que você comprou outro? Gente, bichinho do subgrave, depois que morde, você quer mais o tempo inteiro. Mas o caso não é esse. O caso é que o Fran, ele não chega aos pés. Né? Eu poderia passar esse vídeo todo falando, criticando pontos negativos do Fran, mas eu não vou fazer isso porque eu acredito que o Fran tenha uma outra proposta. No meu ponto de vista, ele é muito competente naquilo que ele se propõe. Eu acho até que a Fran deveria mudar o nome dele, apesar de ser um subwoofer, de ter um falando de subwoofer. O amplificador dele, para mim, amplifica zonas de subwoofer musical, vou dizer dessa maneira.
ali na faixa dos 60 Hz, 70 Hz, o limiar dos 50. Para baixo não vai. E aí, para quem gosta de filme, né, para quem é cinéfilo, para quem gosta do subgrave de verdade, perde função. Então assim, o subwoofer da Fran é ruim? Não, não é. Para música ele cumpre o papel dele, show de bola. Vai ficar aqui e cumprindo o papel dele. Mas aquele pancadão bonito do efeito do subgrave para filme, ele não faz. E aí você acaba sempre sentindo que não está legal. Vocês viram aí no meu canal que eu já abri ele tentando melhorar a forração interna, porque é sempre assim. Se você sentiu a necessidade de abrir, trocar o alto-falante, melhorar a forração, é porque não está legal, não atingiu a expectativa. Principalmente quando a gente é mal acostumado com o subgrave. Eu tenho o LBT N555AV. Quem entende aí de mini system, né? Para mim é o pai, mãe, avô, familiar todo do subgrave e do grave, né? E olha que a Sony chama aquilo de superwoofer e 2 superwoofers de 6 polegadas, pequenininho. Mas quando você aumenta um pouquinho o volume, ele já preenche todo o ambiente com um grave gostoso, macio, aveludado, que esse cara aqui também faz. Então, gente, era isso aí que eu queria falar do Fran, tá? Tá aqui atrás de mim porque não tem espaço. Mas, beleza. Esse cara que tá aqui é, pra mim, assim, é o meu segundo subwoofer ativo, né? É um subwoofer de verdade. A Klipsch realmente sabe o que faz e não tá aí pra brincadeira mesmo não. Além da beleza, né? Um aparelho muito bom. Ele tem essa característica que eu acabei de falar, que o LBT tem, de que ele não precisa de volume arrebentador. Existe essa palavra? Nem sei. Ele não precisa de grande potência para preencher e te fazer o impacto sonoro do subgrave, que é o que a gente gosta, não é verdade? Ele não precisa de volumes exorbitantes para poder preencher o ambiente. É isso que eu quero dizer, tá? Com volume baixo, ele faz o que você quer. E isso é muito, muito maneiro, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Deixa eu mudar aqui a posição. Eu botei ele em cima de um travesseiro para ficar mais fácil, tá? A gente ficar manuseando ele, né? Então aqui, de frente, você vê aí esse falante gigante, 12 polegadas. Poderia ser o de 15, né, gente? Calma, devagar. Esse cone aí muito bonito, falante bem grande. São 30 centímetros, 30,5 centímetros aqui. E na frente ele tem esse LED, acredito que esteja dando aí para vocês verem, eu vou tentar colocar uma foto. Esse LED frontal que indica quando o aparelho está ligado. Eu achei muito boa essa indicação frontal que ele está ligado, né? Eu achei só que esse LED é um tanto quanto fraco. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais forte. Acho que não ia fazer mal não, até porque, enfim, vai estar lá no cantinho, não vai te incomodar. Mas é preciso ser discreto também, né? Tem que ter aí a descrição. O encaixe, tá? Deixa eu pegar aqui. Daqui do tampo frontal. Ele é do tipo plástico, né? O engate aqui são pininhos plásticos. Isso aqui é plástico sim, isso aqui não está dando para ver. O plástico é um metal, mas eu acho que é plástico sim, não sei. Esse tampo, ele é feito em madeira, muito bem construído. Aqui os engates são bem firmes, bem justos. Você não tem vibração, tá? Com a parte frontal dele, de maneira nenhuma. A logomarca Klipsch fica aqui afixada na parte da madeira interna. Vou pegar aqui de novo. E ela fica visível por esse chanfro aqui, né? Que tem no recorte do tampão, tá?
E é um cone, como eles chamam de, como chama? Cobre fiado. É como se ele fosse, né, todo laminado em fios de cobre. Extremamente rígido, isso é uma característica que eles deixam bem claro lá, para não gerar deformidade, né? É um falante feito para grandíssimas discussões já, e é uma característica muito interessante desse aparelho. Aqui eu não tenho como não comparar com o Fran, tá? Como eu falei, ele não precisa de grande potência para poder tá fazendo a pressão sonora que a gente gosta, né? O grave macio, aveludado e etc. E é uma coisa muito curiosa que, em alguns momentos, quando eu ligo os dois para comparar, o Klipsch ele está excursionando pouquinho em determinado setor, né? Determinada música, filme, etc. E excursionando um pouquinho e aquela pressão sonora bonita de se ver. Aí você desliga ele, liga o Fran, ligado um aqui, um ali, um aqui, o Fran já vai estar excursionando no limite, fazendo aquela barulheira de vento e pressão sonora quase nenhuma. Isso é muito curioso, né? Porque a gente vê que, não sei se é a caixa, a litragem de caixa que está errado aqui, não sei se é... Enfim, enquanto esse muitas vezes quase não excursiona e faz uma pressão danada, o Fran está excursionando no limite ali ao ponto de começar a fazer barulho alto-falante e a pressão sonora deixa a desejar. Principalmente quando tende aí a frequências, né, mais baixas que ele não consegue lidar. Então, abrindo esse parênteses aí, eu precisava falar isso, tá? Esse camarada aqui tem, por design, a estrutura em MDF, é um laminado muito bonito, de acordo com a luminosidade ele fica até brilhante, brilhoso, muito bonito mesmo. É um aparelho que não vibra, não se ouve vibração de maneira nenhuma, tá? As dimensões do produto eu vou deixar escrito aí na descrição do vídeo, mas também eu mostro no vídeo unboxing que eu fiz, tá, gente? Então, referente ao falante, não tenho o que eu falar, já comentei. É um falante bem grande, 12 polegadas, de um material aí que a Klipsch diz que não deforma em grandes excursões, que é o principal para não se ter barulhos diferentes, né? Eu fiz aqui uma colinha para não esquecer de nada. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa dessa parte que eu não tenha falado. Não, da parte estética eu falei tudo. Então, é um aparelho de amplificador digital, né? Acho até interessante que a Klipsch deixa bem claro lá, né? Amplificador todo digital. Acho que isso até um pouco para desmistificar essa coisa que de determinada maneira, talvez de repente até mais no Brasil, não sei, que meio que eles colocaram na cabeça da gente que amplificador digital, classe D, não presta, né? E na verdade o que não presta é a engenharia que criou ele, né? Porque eu assisti uma aula até um tempo atrás de um professor de eletrônica e ele estava ministrando uma aula exatamente sobre amplificadores, né? E ele falava, não tem essa do classe D ser ruim e o classe A ou AB maravilhoso, não. O que vai determinar é a engenharia que compõe ele. Pode ser de um péssimo e de outro horroroso, entendeu? Então isso aí, acho que na cabeça da gente o que acontece é que muita gente acaba comprando essas caixinhas de som paralelas, né? Que tocam bem ruizinho, assim, bem distorcido, né? E aí acaba associando, achando que tudo que é o digital é ruim. E a gente vê hoje em dia, praticamente pelo consumo da energia, né? Para evitar o consumo da energia, tudo é classe D digital. Você vê Eclipse, Denon, Pioneer, SVS, todo mundo trabalhando com classe D digital, né? Então, valeu, gente. Deixa pra lá, e o negócio é saber que o produto foi bem desenvolvido. Acho que esse é o principal. Para ter noção,
se eu não me engano, o design do lançamento desse subwoofer é 2014. Então você vê, o projeto ele é tão bom, né, que fica até hoje em linha. Até hoje fabricando aí, vendendo horrores. Você vai nos sites de review aí, ele está geralmente em segundo lugar ali da categoria dele em situação de vendas e elogios, né? Um produto muito bem avaliado. Isso a nível mundo, né? A nível mundo. O sub ele desce a 29 Hz, tá? De 29 a 120 Hz. E a Klipsch informa 200 watts RMS de potência com 400 watts de pico. Deixa eu melhorar isso aqui. Espera aí. Isso. Podendo chegar a 400 watts de pico. Isso é uma coisa muito interessante, né? Até porque não adianta falar só em potência, realmente, porque, como eu falei, ele em baixo volume, ele já dá a pressão sonora, aquele grave macio, profundo, aveludado que a gente gosta, sabe? Enquanto que outros, de repente, informam em uma potência que é muito bonita de se ver aos olhos, né? Mas que, de repente, não te dá aquela sensação de presença no ambiente de acordo com o que você espera do aparelho, né? Bom, gente, então a gente vê, é um subwoofer dutado, tá? É uma caixa Bass Reflex, né? Tá aí o duto, dá para ver até lá um pouquinho o alto-falante lá dentro, né? Aqui atrás a gente tem, desculpa, aqui em cima a gente vê, olha, 240 watts power, creio eu que seja o consumo do aparelho, tá? Até porque amplificadores digital a gente sabe que eles conseguem fazer o milagre da multiplicação, né? Realmente conseguem aumentar aí a potência com baixa energia. Aqui o botão de volume, que é do mínimo ao 11, não tem demais numerações. Ao lado o filtro, né, passa baixa, também conhecido como crossover. Você tem aí a opção no aparelho de 40, 80, 120 ou o LFE para quando você vai deixar o seu receiver e fazer o gerenciamento dos graves, tá? Do lado a chavinha off, automática ou sempre ligado. É uma chavinha de 3 estágios. Do lado a chavinha fase, que você tem a opção de 0 a 180. Até muito curioso isso, que as pessoas têm muita dúvida quanto a isso, né? E aqui eu pude ver na prática, quando eu ligo os dois juntos, tanto o Fran como esse aqui, se eu não colocar o Fran em 180 Hz, fica completamente anulado a onda. Os subwoofers se zeram, é uma coisa muito interessante. Então, na prática, você vê que realmente você precisa de ativar aí em um dos dois o 180 para poder continuar tendo a presença do grave, tá? Ao lado aí, a entrada, as únicas entradas de áudio do aparelho, tá? Tanto o canal esquerdo e direito, para quando você vai utilizá-lo aí num aparelho que não tem saída específica, tá? Para subwoofer, no caso LFE, né? Ou quando você quer usar aí a saída dedicada do seu receiver, é o LFE que você vai usar. Geralmente não importa você usar essa ou essa, a esquerda ou a direita, você pode usar qualquer uma das duas, tá? Mas como aí o fabricante recomenda, imprimiu, né, para você usar aí o canal L, o esquerdo, então você coloca aí. Fio não solta, fixo, produto bivolt, 50 a 60 Hz, tá? Cabo de energia, padrão americano. E é isso. Agora, vocês vão me falar assim, mas você só está falando bem, tem algum ponto negativo? Tá, antes do ponto negativo, deixa eu mostrar o pé. O pezinho dele está aqui, ó. Não está muito fácil de ver não, mas está aí. Esse pé tem uma característica muito interessante. Gente, está meio difícil aqui de mostrar, mas
É um pezinho plástico. Ele é interessante o seguinte, por exemplo, ele está aqui agora nesse momento fora do local onde ele fica. Então quando eu pegar ele e colocar ele lá no local, ele vai fazer uma vibraçãozinha quando eu ligar. Mas é só ele ficar no mesmo local apoiado ali por, sei lá, por meia hora, 20 minutos, pronto, ele já se adere ao chão, aqui é o porcelanato, né? Ele já se fixa ao chão e zera o ruído. Então assim, faz um barulhinho somente enquanto ele não está completamente apoiado ao chão. Aí você vai falar para mim, como eu falei anteriormente, é só elogios? Não. Tem duas coisas nele que eu não gostei mesmo. A primeira delas é esse cabo. Gente, olha, eu tô com esse aparelho aqui em casa já tem uma semana e meia, né? Vocês podem ver que ele ainda não perdeu meio que as dobras qual ele veio, né? Um fio demasiadamente rígido, é um fio que te remete a um produto vagabundo, sabe? Eu acho que eles poderiam ter colocado um fio aqui mais flexível. Não é nem referente à espessura dele, porque aparentemente é o suficiente e bom. Mas é rígido demais, sabe? É um fio muito... você não consegue tirar o formato dele com facilidade. E isso é muito chato. E a outra coisa que eu definitivamente não gostei é que falta uma ranhura em alto relevo aqui no botão do volume. Falta alguma coisa que faça com que você sinta aqui, sabe, aonde o volume está. Porque você olhando assim, igual a gente está nesse momento, olhando aqui de trás, você vê, fica fácil. Mas quando ele está ali no cantinho dele, está até ali o cabo, quando ele está ali no cantinho, que eu tenho que acessar por cima, você vê que é distante de lá até aqui e ainda é bem baixo. Então você tem que se curvar todo para chegar aqui e simplesmente você não sente nada, porque isso aqui não é alto relevo, é um baixo relevo, tá vendo? Olha, é bem baixinho. Você passa a mão, você não sente. Ou você tem que passar a unha para sentir aonde que tá? Para poder você controlar o volume. Aí você fala assim, mas não tem que mexer nisso toda hora. Não, não tem. Mas a gente limpa a casa, né, gente? E sem querer limpando, isso aqui pode sair da posição. E você vai fazer o quê? Vai chegar e vai colar aqui com o Super Bonder na posição meio-dia? Não, né? É claro que eu deixo no meio-dia e controlo pelo receiver. Mas é ruim de você saber a posição que está. Isso ali, a franja dá um show, né? Porque o botão é muito, muito fácil de acessar e de saber onde está. Eu vou até fazer alguma bolinha, alguma marquinha aqui. Ou vou usar um ferro quente, ou para não causar nenhum dano aqui ao produto, que é o ideal, claro. Acho que eu vou fazer uma bolinha de Durepox e vou colar aqui dentro dessa ranhura para poder sentir a posição que está. Beleza, gente? Era isso aí que eu tinha para falar realmente do Klipsch. É um produto sensacional. Eu estou extremamente satisfeito. Eu posso dizer que agora sim eu tenho um subwoofer de verdade, né? Que toca realmente subgraves que o AVRX 4700 merece e que meus ouvidos merecem mais ainda, né? Meu e dos meus amigos aqui, os convidados que estão sempre curtindo comigo aqui algum filme. Beleza não falta. Cone aí muito bonito, essa marca, a característica, a marca registrada aí da Klipsch, né? Muito bacana mesmo. Eu vou botar agora um videozinho dele excursionando aí para vocês verem. Não vai ter áudio, tá? Por conta de direitos autorais. Tem alguns vídeos meus aí que usei música sem direito autoral, aí passa 6 meses, aí o detentor do direito vai lá e te fisga, né? Diz que você não pode mais usar aquela música, enfim, malandragem. Então vou deixar só excursionando mesmo, que é para vocês verem o bichinho trabalhando, tá? Fora isso, super recomendo a compra, gente. Super recomendo mesmo. Valeu? Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.